Bom dia, meu nome é Michele e vou falar do Salmos 56 a 66. O Salmo 56, ele tem como pano de fundo quando Davi, fugindo de Saul, ele vai para a cidade de Gate, que é a cidade dos filisteus, que é a cidade onde Golias nasceu. E ali ele se depara com mais opressão. E mesmo com tanto medo, Davi, ele confia em Deus e ele sabe que nada vai acontecer com ele por causa da confiança que ele tem no Senhor. E mesmo assim, Davi, ele não teme ao homem. Porque tem uma passagem aqui que fala assim, que Davi fala, o que pode fazer os simples mortais, ou seja, Davi, ele não teme ao homem. Ou seja, ele se coloca numa posição em que os homens, eles são pequenos diante de Deus. Então, se colocando numa posição que ele vê que os homens são pequenos diante de Deus, ele afirma que Deus é maior e Deus, ele é o seu protetor. Então, ele não precisa temer, de fato, aos homens que estão perseguindo ele. E você, tem louvado e confiado em Deus em tempos de medo? A fé, ela não nos livra das provas, mas ela nos capacita a triunfar sobre elas. E o Salmo 57 é uma continuação do Salmo 56, quando Davi ele vai para a caverna de Adulão. E Salmo 57:1 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, e em ti me refugio. À sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Então Davi, ele se prepara para esconder à sombra das asas do Altíssimo. E ele se prepara para ficar lá e permanecer lá até o perigo passar. Assim também nós devemos ficar debaixo da sombra do Altíssimo e aguardar e esperar até que o momento de perigo passe. Ou seja, a gente tem que permanecer em Deus nesse lugar de proteção. Se você quer um dia ver a justiça sendo feita, o Salmo 58 ele fala de líderes e governantes que estavam no poder e não temiam a Deus. E eles eram extremamente corruptos. E ele termina o Salmo dizendo em Salmo 58, 10 e 11, o justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. De fato, há recompensa para um justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. E devemos ser como essas pessoas justas, que um dia seremos recompensados. Mas a verdadeira justiça vem do sangue de Cristo. E nós só seremos justificados com o sangue de Cristo. Caso contrário, também teremos o nosso coração corrupto. Se você quer a justiça sendo feita, comece primeiro por você, aceitando a Cristo no seu coração e caminhando por esses caminhos de justiça. O Salmo 59 fala quando Saul ele decidiu cercar a sua casa para matar Davi, mas Mical ajuda ele a escapar. E no Salmo 59, 16 e 17 fala assim: Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido a minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. E Davi, mesmo sofrendo ameaças de Saul, a cada manhã ele canta pelo poder e pelo amor de Deus na vida dele. E é nesse tempo de aflição que nós devemos, a cada manhã, acordar e cantar a Deus e clamar pelo poder de Deus, pelo amor dele e pela misericórdia dele, para que a gente também saia desse momento de aflição. O Salmo 60 é um salmo de lamento por causa de uma derrota que eles tiveram com o povo sírio. E aí Davi, ele lamenta não porque o exército estava fraco, mas por causa da falta da presença de Deus nessa batalha. Se Deus não estiver presente nas nossas batalhas, não devemos nem guerrear, porque com certeza não vamos obter vitória. E Davi diz assim no Salmo 60, 11 e 12. Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizamos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Davi, ele considera o esforço humano inútil. E, mais uma vez, ele coloca sua confiança em Deus. E nas suas batalhas, você tem colocado Deus na sua frente? Ou você tem confiado no ser humano? Porque se você não colocar Deus nas frentes da sua batalha, com certeza todo esforço será inútil. Você tem tido muitas derrotas na sua vida? Será que você tem colocado Deus nas suas batalhas? Ou será que você tem confiado na força do seu braço? Você consegue ficar longe de Deus? No Salmo 61, Davi ele faz um salmo de lamento, porque ele estava longe de Deus. Ele estava longe do tabernáculo, longe da presença de Deus, que era a sua maior alegria. E no Salmo 61:4, ele fala assim: permita-me viver para sempre em teu santuário, seguro sobre o abrigo de tuas asas. E mais uma vez, Davi, ele tem esse desejo de se sentir seguro no abrigo de Deus. E a gente pode ver até aqui que o maior desejo de Davi era estar na presença de Deus. Essa era a vontade de Davi. O
tempo inteiro. Essa era, com certeza, a alegria dele e sua maior necessidade. Você tem esperado pela sua vitória? O Salmo 62 é considerado por alguns estudiosos o tempo em que Davi estava fugindo de Saul ou ele estava fugindo da conspiração de Absalão. Ainda não há um relato de qual que era o certo. E o Salmo 62:1 fala assim: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. E Davi espera em silêncio pela sua vitória, porque ele sabe que apenas Deus pode dar a vitória para ele. Então, de fato, ele aguarda, ele não tenta buscar a vitória em outro lugar. O Salmo 63 tem como pano de fundo quando Davi estava fugindo da conspiração de Absalão e foi para o deserto de Judá. E Davi, o tempo inteiro, ele não estava preocupado com as suas necessidades, com necessidades físicas. A única coisa que Davi estava preocupado era com a presença de Deus. Davi queria a presença de Deus quando diz assim: teu amor é melhor que a própria vida. Ou, tu me satisfazes mais que um rico banquete. Ou, quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. E a pergunta que eu faço para você é: você tem esse amor por Deus, mesmo quando você está passando por necessidades e por momentos de aflição? Quando você está passando por esses momentos, o que de fato ocupa os seus pensamentos? O Salmo 64, ele fala de quando Saul estava perseguindo Davi para arruinar a sua reputação e a sua vida. E o final fala assim: os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm um coração íntegro o louvarão. E mais uma vez, fala sobre os justos e os íntegros de coração. E o que Deus quer é a integridade do nosso coração. E para isso, Ele vai trabalhar na nossa vida para que a gente tenha um coração íntegro. Porque aqueles de coração íntegro louvarão a Deus. O Salmo 65 fala de perdão, poder e provisão. Que Deus é aquele que nos perdoa, Deus é aquele que tem poder sobre a natureza e sobre a humanidade, e Deus é aquele que nos provê. Essa é a mão soberana do nosso Deus. Ele é exaltado sobre o seu grande poder. O céu parece estar de bronze para você? O Salmo 66 é um salmo anônimo, e muitos estudiosos acreditam que é a derrota da Síria pelas mãos do Senhor. E o que me chama bastante atenção é que nos Salmos 66, 17 a 20, fala assim: se eu não tivesse confessado o meu pecado, em meu coração o Senhor não teria ouvido. E mostra que devemos ser vulneráveis de confessar os nossos pecados ao Senhor, porque o Salmo fala que o Senhor não teria ouvido. Então, cada vez mais devemos confiar em Deus. Se a gente estiver passando por um momento de fraqueza, por um momento de querer pedir perdão para Deus, a gente deve confessar o nosso coração a Deus, as nossas fraquezas, e Deus, Ele nos ouvirá.